Bom, hoje eu recebi aqui um comentário bem interessante. Interessante, assim, para comentar o caso, né, para falar sobre essa situação, mas bem chato de acontecer no processo. A pessoa no comentário disse que já fez a sua perícia há cerca de 6 meses e até agora o perito não apresentou o laudo dentro do processo. Então, é sobre isso o nosso tema de hoje. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações para se manter sempre bem informado acerca dos seus direitos. Compartilhe também esse conteúdo pelo WhatsApp, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Então, antes de mais nada, vamos entender para que serve a perícia judicial. A perícia tem o objetivo de dar fundamentos para o juiz em questões técnicas ou que seja necessário conhecimento científico que não seja a área jurídica. Como eu sempre costumo dizer, né? O advogado, o juiz, ele entende de lei, mas ele não entende de medicina, como é o nosso caso aqui das perícias contra o INSS. Então, para isso, o juiz tem que se valer aí do apoio técnico de um médico especializado. Muitas vezes, dependendo da situação, é um médico especialista em determinada área, tá certo? Então, para isso que serve a perícia. Agora, como que ocorre a nomeação, né? Vamos entender aqui tudo o que acontece até o momento do perito entregar o seu laudo. Então, como que ocorrem as nomeações? Primeiro de tudo, o perito ele não é escolhido de forma aleatória, né? O juiz ele não está passando na rua e escolhe um médico ali de forma aleatória. É necessário que esse perito ele faça um cadastro ali na Justiça Federal ou que seja concursado para esse fim, tá certo? Então, ele faz parte de um banco de dados e ele assume o compromisso de prestar esse tipo de serviço. Lógico que ele vai ser remunerado. Se for concursado, né, ele tem a remuneração mensal, e se ele for ali um perito inscrito, ele vai receber por atos, conforme a quantidade de perícias que ele faz. Agora, está lá o banco de dados, está o processo, que o juiz precisa nomear. Então, ele vai ter aquela lista, né, e vai nomear o perito conforme a especialidade, conforme o tipo de laudo que ele precisa, de conhecimento técnico que ele precisa ter para embasar a sua sentença, tá certo? O perito ele vai ser notificado dessa nomeação e aí ele tem um prazo de 15 dias para dizer se aceita ou não o encargo. Esse aceita ou não o encargo, ele não é bem assim, não é tão simples, tá certo? Se o perito não for aceitar o encargo, ele precisa justificar. Tem que ser uma justificativa plausível. Por exemplo, está em viagem, a data para qual a perícia foi marcada, ele vai estar numa viagem profissional, vai estar numa viagem até de férias mesmo, que seja, mas ele tem que justificar. Ele não pode simplesmente dizer que não aceita sem nenhum tipo de justificativa. Agora, uma questão que costuma acontecer muito aqui nas perícias da Justiça Federal envolvendo o INSS, principalmente em cidades menores, né? Muitas vezes esses médicos atendem várias cidades, eles não lembram o nome de todos os seus pacientes. E aí, quando chega no momento da perícia, que ele olha ali para o periciado, né, para o segurado que vai passar pelo ato da perícia, ele reconhece como já tendo sido seu paciente. Ou muitas vezes chega com um laudo, né, com um atestado médico que esse próprio perito emitiu. Então, nessa situação, ele vai informar, nesse momento, ele vai informar para o juiz que não pode realizar a perícia em razão daquele segurado, né, daquela pessoa que está no processo, já ser seu paciente fora ali da sessão judiciária, fora do Poder Judiciário, e isso impede que ele dê um laudo, né, porque é um claro conflito aí de interesse. Ele não vai dizer que ele está errado, né, ele não vai dar uma informação diferente das que ele já prestou em uma unidade de saúde. Então, nesse momento, ele vai comunicar para o juiz que esse fato ocorreu e um novo perito, né, vai ser nomeado. Mas, Breno, não aconteceu nada disso, a perícia ocorreu normalmente, e agora? Qual o prazo que o perito tem para entregar o laudo para o juiz? Na verdade, a lei não fixa um prazo. O que a lei diz é que o juiz vai nomear um perito e de imediato ele vai fixar um prazo. Então, aqui é um ponto de atenção que, se você está sem advogado, deve observar. Se você está acompanhado por advogado, seu advogado deve ficar atento a isso. O juiz deve fixar o prazo no qual o perito vai entregar o laudo. Se isso não for feito, você deve peticionar no processo
pedindo para que o juiz fixe esse prazo, tá certo? Porque sem isso, vai ficar uma coisa meio solta. Nem mesmo o perito vai saber quando que ele deve entregar o laudo. E aí também não tem como a gente cobrar. Então o juiz tem que fixar. Fixado o prazo na própria decisão que nomeou o perito, né, realizada o ato da perícia, então o perito vai ter aquele prazo ali. Normalmente, né, pelo menos nos casos que eu costumo acompanhar, o juiz fixa 10 ou 15 dias para a entrega desse laudo pericial. Mas isso pode variar muito de comarca para comarca, depende do número de processos que se tem, do número de peritos que tem, né? Então isso vai terminar variando um pouquinho aí, conforme cada região, conforme cada situação, tá? Então tem algumas coisas que vão interferir nesses prazos. Mas, como eu disse, nos que eu acompanho, normalmente 10 dias, 15 dias após a perícia, o perito deve apresentar o laudo. Agora, Breno, o perito não apresentou o laudo. O que eu faço? Então, a gente vai peticionar no processo, pedindo para que o perito seja notificado para entregar o laudo. Essa medida, na verdade, ela não está na legislação, tá certo? Mas é uma forma de, assim, a gente certificar que o perito ele foi notificado mais de uma vez, que ele foi advertido mais de uma vez de que deve entregar o laudo, tá? Agora, por exemplo, no caso do comentário que eu falei aqui no começo do vídeo, a pessoa também alega lá que o perito já foi notificado 3 vezes para entregar o laudo e ele não entrega. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que pedir a substituição desse perito. Na verdade, isso deveria ser feito pelo próprio juiz, tá? De ofício, que a gente chama, né? O juiz faz independente do pedido das partes. Mas, infelizmente, muitas vezes os processos ficam parados, esperando que a parte faça esse pedido. E é interessante fazer, tá? Por quê? O INSS, com certeza, ele não vai fazer o pedido de que o perito seja substituído. Para ele está interessante essa situação em que o processo não anda, né? Está retardando ali, talvez, a necessidade de fazer um pagamento, a necessidade de fazer a implantação de um benefício. Então, o INSS ele não vai fazer. O juiz deveria ter feito, mas se ele não fez e você está vendo que o processo está se arrastando, você mesmo deve cuidar de fazer isso. Então, você vai pedir a substituição do perito. Além disso, tá? Outras consequências podem surgir para o perito. E aí fica até o alerta aqui, se você for perito que estiver acompanhando esse vídeo, o perito ele pode ser obrigado a pagar uma multa dentro do processo, né? Restituir os valores que tenha recebido. Então, vamos supor que o perito recebeu o pagamento antecipadamente, antes mesmo de realizar a perícia, ele recebeu o pagamento. Não é muito comum, tá? Mas pode acontecer. Então, ele recebeu o pagamento ali antes de realizar a perícia. Ele vai ter que devolver esse valor. Então, temos uma multa, temos a devolução do valor e ainda ele pode responder um processo ético no seu conselho de classe. O juiz vai notificar, né? Aqui no caso do nosso exemplo, que a gente está tratando de uma perícia médica, e o juiz vai notificar o Conselho Regional de Medicina sobre esse ato. E aí ele vai responder vai responder lá no seu Tribunal de Ética, né, ou no órgão equivalente ali do seu conselho de classe, tá certo? Então vamos recapitular tudo que foi dito aqui. O perito primeiro, ele deve se cadastrar para poder ser perito ou passar um concurso, caso exista na sua região. Ele vai ser nomeado pelo juiz e tem o prazo de 15 dias para dizer se aceita ou não esse encargo. Para ele negar, é necessário que ele justifique o motivo pelo qual está se recusando a aceitar o encargo, já que ele mesmo se inscreveu, né, para ser perito. Então é necessário ter uma justificativa. O juiz também deve fixar o prazo em que o perito deve entregar o seu laudo. Caso o juiz não faça isso, é importante peticionar no processo, pedindo para que o juiz fixe o prazo. Extrapolado o prazo, o perito deve apresentar o laudo ou, né, ele vai ser notificado para que entregue, sob pena de pagar uma multa, de ser substituído, de devolver o valor que ele já tem recebido e também de ser representado lá no seu conselho de classe. Tá bom? Eram esses esclarecimentos acerca da perícia, principalmente de quando o perito não apresenta o laudo pericial no prazo correto, tá certo? Então, até mais.